encontraram um papiro contendo trechos da Ilíada, né, um dos textos mais importantes aí da história da humanidade, mais influentes, né, que conta a história da Guerra de Troia, de Aquiles, etc., dentro de uma múmia egípcia, né, um texto grego, um poema épico grego, dentro de uma múmia egípcia. Qual que é a lógica disso, né? Se é que tem alguma lógica. Isso tem toda a lógica, na verdade, desde que a gente abandone certas formas de ver a história e certas ideias que a gente tem sobre o Egito. Né? Vamos por partes, né? Qual que foi a descoberta propriamente? Aqui eu estou no site da Universidade de Barcelona, foram pesquisadores da Universidade de Barcelona que lideraram essa pesquisa, né? Junto também com pesquisadores egípcios, e encontraram num ambiente, num sítio arqueológico, uma série de dados, né? Tem até aqui algumas imagens que eu peguei em outros sites, né? Alguns caixões aqui, com algumas línguas de ouro. Só que a gente não vai discutir esses objetos especificamente, a gente vai discutir propriamente o fragmento da Ilíada, né? Que é uma coisa que chama mais atenção, assim, né? O que isso estava fazendo junto de uma múmia. Mas assim, foi a primeira descoberta isso foi em Oxirrinco, que é um lugar muito especial também, que eu vou comentar um pouco porque que a gente encontra tanta coisa. Alguns dos fragmentos de textos bíblicos do Novo Testamento, né, mais precisamente, mais antigos que a gente tem, são de Oxirrinco, assim como evangelhos apócrifos, o Evangelho de Tomé também tem fragmentos encontrados em Oxirrinco. Então, o que torna esse lugar especial também é um assunto aqui para esse vídeo. Mas, assim, vão para a descoberta. Né? Qual que é a relevância imediata dessa descoberta? É a primeira descoberta de um texto literário grego num contexto de mumificação, de sepultamento ali, de contexto funerário egípcio. Já foram encontrados antes alguns textos mágicos ou litúrgicos, né? Textos de uso ritual ou feitiços contendo encantamentos, palavras de poder em múmias no Egito. Isso já foi encontrado antes, textos gregos. Mas textos literários é o primeiro. Né? E não é qualquer texto literário, afinal de contas, é a Ilíada. Né? E o que é a Ilíada? A Ilíada, para quem não. Só para dar assim uma ideia geral, é um texto que conta um trecho, pelo menos, do cerco a Troia, né? Da famosa Guerra de Troia, dos gregos versus troianos. Os gregos fazem um cerco que teria durado cerca de 10 anos, segundo a tradição, à cidade de Troia, por volta de 1200 a.C., e a Ilíada conta um pedaço do nono ano desse cerco, que é quando Aquiles, né, que é o principal guerreiro ali dos gregos, ele entra de greve, basicamente, ele tem um desentendimento com o Agamenon, que é o maior líder ali dos gregos, né, que lidera os maiores comandos, né, contingentes militares, é meio que o líder dos gregos, mas não é exatamente o líder, né, tem várias lideranças, mas assim, o Agamenon é a principal figura ali de liderança entre os gregos, e o Aquiles tem um desentendimento com ele, e ele acaba saindo da guerra. E aí os gregos começam a perder. E aí o Aquiles volta para a guerra por causa de uma situação que ele perde uma pessoa muito amada e ele vai se vingar. E aí a história da Ilíada, portanto, é a história dessa greve da vingança de Aquiles, fundamentalmente. Né? Não é a história da guerra de Troia inteira. Tá, então isso é a Ilíada. E tem um trechinho da Ilíada, no segundo canto, que é o catálogo das naus, né, dos navios, das embarcações gregas, que é quando Homero, né, esse autor que teria escrito a Ilíada a partir de tradições orais, muito provavelmente por volta ali de 700 até meados de 500 a.C., a datação não é muito exata, mas por volta ali do sétimo, sexto, talvez, século, a gente tem esse autor Homero, talvez tenha existido ou não, é outro debate também longo, mas assim, o texto da Ilíada, ele fala tem um momento que é o catálogo das naus, que ele lista os principais comandantes das tropas gregas, quantos navios que eles levam, de quais cidades eles vêm, né? O número mesmo de embarcações. Então você tem esse longo trecho ali no segundo canto da Ilíada, que é o catálogo das naus. E é exatamente esse trecho que foi encontrado aqui, algumas linhas dele, né? Foram encontradas ali numa múmia egípcia. Então o ponto é isso, né? Qual que é a relação da Ilíada? O que tem a ver, né, a Ilíada com o Egito Antigo e com a múmia? A questão é a seguinte, é que a múmia, onde foi encontrado esse fragmento de papiro, não é uma múmia do Egito muito antigo. É uma múmia do Egito Antigo, mas já o Egito do período romano. Porque, assim, esse é um primeiro ponto sobre a história do Egito que a gente acaba esquecendo, né? Ou realmente não chega a conhecer isso, sei lá, num estudo mais superficial
na escola ou coisa do tipo. Mas a história do Egito, você tem uma história de milênios de duração, e na fase final ali, nos tempos de Alexandre o Grande está por volta de 300 a.C., Alexandre o Grande ele conquista, que é um macedônico, né, ao norte ali da Grécia, mas ele se considerava grego, falava grego, de cultura grega, né, foi educado por Aristóteles e tal. Alexandre o Grande, ele conquista o Egito, que já estava na mão dos persas, né, já não era um Egito soberano, era o Egito dominado pelos persas. Alexandre vence os persas, conquista o Egito. Na verdade, quando ele conquista o Egito, ele ainda não venceu os persas, né, mas naquela região, pelo menos, ele acaba com o domínio persa sobre o Egito, assume o controle da região, e depois que o Alexandre morre, os seus sucessores, né, principalmente o pessoal da linhagem do Ptolomeu, que é um dos generais de Alexandre, assumem o controle do Egito. Então é um período que a gente poderia chamar de período grego, né, ou período dos Ptolomeus, período da dinastia Lágida, como também é conhecido. Esse período em que você já tem, então, uma cultura grega dominante, ali, muito forte e se misturando também com a cultura do Egito Antigo. Então você tem Egito Antigo grego, você tem uma cultura greco-egípcia. E dos tempos de Cleópatra, por exemplo, Cleópatra VII, né, a Cleópatra famosa, é uma rainha da dinastia dos Ptolomeus, desse pessoal que vem lá da Macedônia, né? E a Cleópatra, ela acaba perdendo também o seu controle ali sobre o Egito nos tempos de Júlio César, depois de Marco Antônio, né, e finalmente Otaviano, vai ser o Otávio Augusto depois, ele vence Cleópatra e também outras lideranças egípcias ali, e anexa o Egito ao Império Romano. Então aí é a fase do Egito Romano. Então muita gente não conhece muito essa mudança de poder ali, consequentes modificações culturais, né, adaptações culturais, enfim, em que você tem. Deixa eu até mostrar umas fotos. Isso aqui foi fotos da nossa viagem mesmo para o Egito. Isso aqui são as catacumbas de Alexandria. Alexandria é uma cidade fundada por Alexandre, né, no norte do Egito. Tem várias Alexandrias pelo mundo, na verdade, mas a mais famosa é a Alexandria do Egito, que está bem próxima do Mediterrâneo, né, uma cidade portuária ali ao norte do Egito. E lá tem umas catacumbas que são do período romano. A gente visitou essas catacumbas e tem coisas que são classicamente egípcias lá, né, com hieróglifos e tal, um corpo aqui de esfinge, mas você tem sarcófagos como esses. Isso aqui não é dentro da catacumba, evidentemente, né? A catacumba realmente é dentro da rocha, eu vou mostrar fotos disso, mas isso aqui são alguns objetos retirados, né, desse contexto. E você tem um sarcófago que já tem um estilo aqui bem não egípcio original, né? Você tem umas figurinhas aqui que parecem bastante gregas, né, ou romanas. Então isso aqui já tá, você vê uma mistura interessante. E você tem vários disso, né? Você tem textos escritos em grego nesse contexto das catacumbas egípcias de Alexandria, mas onde são sepultadas pessoas de origem também romana ou de cultura romana, grega, etc. Aqui capitéis de colunas que se remete muito mais à Grécia do que os capitéis egípcios tradicionais, né? Enfim, e aqui dentro da catacumba mesmo, a gente encontra arte também que mistura essas culturas. Então, essas estátuas, por exemplo, não tem nada de egípcias, né? Mas são estátuas egípcias, são estátuas de Alexandria, no Egito. Você tem esse Anubis, quer ver? Deixa eu pegar uma imagem melhor do Anubis. Aqui. Esse é o Anubis, um dos deuses mais famosos, né, entre os deuses egípcios, e ele está aqui com a sua cabeça de chacal, né, com o disco solar, os elementos caracteristicamente egípcios, mas ele está, primeiro, ele já está meio tridimensional, a anatomia, né, e a forma de fazer representação já não é aquela clássica egípcia, e ele segura aqui uma lança e usa tipo um saiote, né, que é bem característico é greco-romano. A gente vê isso no contexto militar muito, né? Principalmente quando a gente pega filmes assim de Roma antiga, a gente vê esses saiotes que tem tipo essas penas, né? A palavra agora eu esqueci o nome disso especificamente, mas é uma palavra que remete a penas por causa dessas tiras, né? Que formam a peça aqui. Então já é um Anubis meio romanizado, e são pessoas de cultura egípcia, grega, romana que estão sendo sepultadas aí nessas catacumbas. É tudo misturado. Então esse é um primeiro ponto, né, que eu acho que essa descoberta ela não traz isso como uma novidade total, né? Isso já é bem conhecido
na história, mas para quem nunca teve contato com esse tema do Egito grego, do Egito romano, já quebra bastante aquela imagem meio unificada, né, de uma única cultura egípcia e de um Egito que fica basicamente ali contido em si mesmo e só no fim da sua história ele interage com alguém que o domina, né, e deixa de ser Egito. Não, você tem ao longo do tempo, né, uma série de relações do Egito com outros povos, muito anteriores inclusive aos persas, mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Antes de Homero, você já tem presença de objetos egípcios que foram encontrados na Grécia, né? Você tem um escaravelho, por exemplo, naquele besouro estercorário, né? De ouro, com o nome de Nefertiti, que é uma rainha egípcia ali de 1001 quebrados antes de Cristo, que foi encontrado na Grécia continental. Então, assim, em camadas profundas arqueológicas, né? Não é que alguém levou isso para lá recentemente. É um testemunho da presença egípcia na Grécia. Então, esses povos estão conectados desde os primórdios da história, né? Em diferentes fases, diferentes intensidades de contato também. Mas é um contato que não é novo e não é raro, né? Isso é muito importante considerar, até para entender a cultura, né? A religião, a ciência desses povos que se conversaram muito ali no passado. Beleza. Mas assim, então, a múmia propriamente que foi encontrada, ela é de 400 depois de Cristo, mais ou menos. Então é uma múmia do Egito romano e, portanto, faz todo sentido que algum texto da cultura greco-romana, especificamente um texto grego, esteja presente nesse contexto, tá? Mas, além disso, né, tem outra coisa importante que é sobre por que que a Ilíada, tá, a Ilíada estar nesse contexto, ok, mas a Ilíada numa múmia especificamente, por que que alguém utilizaria um fragmento da Ilíada nesse contexto? Então essa é uma pergunta. Antes de responder essa pergunta, outra questão. Por que que a gente encontra tanta coisa em Oxirrinco, né? Essa uma região ao sul ali do Cairo, que já foram, como eu disse, encontrados fragmentos, alguns fragmentos mais antigos do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João, de textos apócrifos como o Evangelho de Tomé, de documentos da vida comum, né, contratos de matrimônio, contratos de compra e venda, documentação, recibo de pagamento de impostos. Um conjunto documental que nos dá assim, um acesso muito raro à vida comum e ao que era lido naquela região. Né? Oxirrinco é uma região que é muito importante justamente no contexto greco-romano, então ela ganha uma proeminência ali como uma cidade egípcia importante e, portanto, ela produz muita documentação, muita coisa acontece ali, né? Muita gente vai para lá, então há uma produção de textos local muito grande e uma importação de textos também, pessoas trazendo textos ou pedindo textos para aquela região muito grande. Então você tem uma concentração, né, de produção e reprodução textual ali. Mas mais importante, Oxirrinco, apesar desses tantos textos, não era um local que é conhecido por ter uma biblioteca importante. Não é como a Biblioteca de Alexandria, muito famosa, né? Que você tinha uma grande biblioteca em Oxirrinco. Não, a gente não sabe de nenhuma biblioteca em Oxirrinco. Então esses textos não são vestígios de uma antiga biblioteca, são vestígios de um antigo lixão, ou de vários lixões, né? Isso é uma grande ironia da história, porque Oxirrinco produzia muito texto e, consequentemente, descartava muito texto também. Textos mais gastos, né, que não eram utilizados, estavam entulhando ali as prateleiras. Então, Oxirrinco descartava muitos textos. E esses textos eram descartados em, tipo, aterros, numa região que era muito seca. Então, aquilo que o povo de Oxirrinco descartou foi o que acabou preservado para nós hoje. Então as coisas que eles deixaram mais às claras, né, que circulavam na superfície, isso o tempo comeu, né? Agora aquilo que eles enterraram numa região extremamente seca, isso ficou lá, um bolsão, né, uma cápsula do tempo, um bolsão de história, só esperando para ser descoberto. E foi descoberto no século XIX, começaram escavações ali na região, e como não paravam de encontrar textos ali em Oxirrinco, os caras continuam até hoje fazendo escavações ali na região. Então, por que Oxirrinco produz tantos textos? Por que tantos textos vêm de Oxirrinco? Primeiro, porque era uma região que produziu e concentrou muitos textos. Segundo, uma região que descartou dessa forma específica, né, em aterros, em locais secos, esses textos. E terceiro,
porque isso foi encontrado. Você pode ter várias cápsulas do tempo dessas por aí, no Egito, em algum lugar que não foram encontradas ainda, né? Mas assim, como você não sabe onde que está a coisa, como é que você vai ir para lá para descobrir? Né? Você não tem a referência. Oxirrinco não, como já é uma região que foi encontrado muita coisa e continua sendo encontrado, os caras continuam mandando muita gente para lá, né? Esses textos não brotam sozinhos do chão generosamente. Você tem que trabalhar, né? Tem que ter força de trabalho, tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter mão de obra para fazer essa pesquisa profissional, né, arqueológica. Então, acho muito interessante esse contexto de Oxirrinco, né, e quis mencionar aqui no vídeo. Mas aí, por fim, por que a Ilíada, não a Odisseia, mas a Ilíada foi encontrada junto de uma múmia, né? A verdade é que não tem uma resposta totalmente conclusiva. A principal hipótese é de que esse pedaço, então assim, só para deixar claro, esse papiro especificamente da Ilíada, encontrado pela equipe lá, liderada por pesquisadores da Universidade de Barcelona, não foi encontrada nos lixões de Oxirrinco, não. Tá? Eu só mencionei essa questão dos lixões porque isso explica a quantidade de texto que a gente encontra lá. Mas especificamente esse papiro foi encontrado, lembrando, numa múmia do período egípcio-romano. Tá? Então isso fazia parte ali da múmia. Por que a Ilíada? A principal hipótese é de que esse texto, esse papiro, foi só reaproveitado materialmente para fazer a cobertura ali da múmia, o embalsamamento mesmo, né? As camadas, né, de revestimento da múmia. Então não havia um interesse, isso é uma hipótese, tá? Não há certeza sobre isso. Mas haveria um interesse no papiro não pelo texto que ele continha, mas se tinha aquele papiro meio sobrando, descartado, o pessoal que estava fazendo a múmia pegou esse papiro, interessado no material e não no texto, e usou para fazer lá o revestimento da múmia. Né? Agora, tem hipóteses alternativas, né? Isso aqui foi uma descoberta muito recente, então pouca gente ainda se debruçou para elaborar hipóteses mais sofisticadas sobre isso. Né? Mas assim, as hipóteses iniciais são essa, e outras possibilidades, que até eu pensei algumas coisas aqui lendo o texto, né? Que poderia haver sim uma relação de valorização da Ilíada. A Ilíada é um texto, assim, essa é uma hipótese fraca, na verdade, tá? Mas, assim, tentando defender. A Ilíada é um texto que fala de deuses, né? É um texto que era um texto clássico já nesse período, era um texto fundamental ali da formação clássica das pessoas nesse contexto, das elites, né? De cultura grega. Então, era um texto muito valorizado. Então, poderia haver algum tipo de relação meio sacralizada com o texto da Ilíada, que tornava aquele texto importante para colocar num contexto funerário em que você quer buscar essas formas de favor divino. Então, assim, poderia haver algum tipo de relação de sacralidade com a Ilíada? Não sei. Outra hipótese seria de que o texto da Ilíada em si não era muito importante, mas era um papiro grego. E como os caras utilizavam muitos papiros mágicos gregos, isso a gente encontra aos montes, né, no contexto inclusive de mumificação, ali em Oxirrinco e outros lugares, como os caras utilizavam papiros com feitiços, encantamentos, palavras de poder em grego nas múmias, esse trecho da Ilíada, que é bem trivial, na verdade, falando do catálogo das embarcações, pode ter sido meio que talvez confundido por alguém que não prestou muita atenção em que texto que era aquele, e aplicou na múmia como se fosse um papiro mágico grego, mas na verdade era um trecho da Ilíada. Mas aí é fazer muito pouco também da atenção das pessoas envolvidas nesse processo. Né? Então, realmente, eu acho, né, de novo, é uma coisa muito provisória, né, muito inicial, mas a minha opinião vai com a maioria aí, de que é um reaproveitamento material. Pegaram o papiro, que era um papiro qualquer, por acaso o texto que estava nele lá era um trechinho da Ilíada, mas eles queriam era o papiro mesmo, a coisa, né, materialmente para fazer o revestimento daquela múmia. Mas assim, eu acho que, concluindo, né, o mais interessante dessa pesquisa é justamente lançar mais luz publicamente para esse aspecto que é meio esquecido da história do Egito, né, desse longo período em que o Egito conviveu, adaptou, representou imperadores, representou, por exemplo, Trajano,
Nero, se eu não me engano, aparecem representados como faraós no Egito, né? Alexandre o Grande foi coroado como faraó, senhor das duas terras no Egito. Então a história do Egito é muito mais dinâmica, né, do que a gente costuma imaginar. Então eu acho que tem esse papel, né? E na especificidade, né? Na especificidade, talvez seja uma coisa mais técnica, que seja interessante aí para um nível de detalhe, né, da arqueologia. Mas essa mensagem geral do dinamismo cultural e civilizacional do Egito, eu acho que é o que fica assim para a maior parte das pessoas que tomam contato com essa matéria e foi o que eu decidi destacar aqui. Mas é isso, só compartilhando aí, o pessoal me mandou isso aí bastante no Instagram e tal. Então deixo aí meus 2 centavos sobre o assunto, beleza? Valeu demais e até os próximos vídeos. Falou!